Eu vou receber já o nosso primeiro convidado. Claudeci está aqui conosco. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Quanto tempo? Tempo, prazer né? recebê-lo. Que isso. Obrigada prazer, pela presença, satisfação. viu, Claudeci? Tudo bem. Amei pra gente adoçar o sábado e domingo. Receitinha que é a cara do fim de semana, você né? já tá para adoçar o sábado, domingo, a sexta, Ai, e que por aí delícia. vai, né? A segunda, a terça. Todo dia pode ser doce. E por aí vai, né? E é legal porque a base é a mesma, mas você brincou bastante com a decoração. Eu normalmente, Tati, nas minhas receitas, eu costumo brincar um pouquinho com a base não, né? Mas com a decoração. A forma de apresentar, Isso, né? então aqui a gente tem uma única base, que eu fiz aí vários modelinhos, né? Que nem tem essa que passa no cacau, que é a tradicional, né? A trufa, né? Tem essa aqui que eu banho, não chego a banhar ela, né? Mas eu coloco Essa uma luva, branquinha. eu coloco uma luva na mão e eu vou passando no chocolate com ele mais, Por já isso que mais ela fica durinho. mais crespinha, né? Eu gosto muito desse detalhinho assim, né? E aqui essa eu daqui banhei, já é bem lisinha. essa é banhada, né? Essa é banhadinha, então ela já fica com essa textura mais lisinha, né? Aqui que tem também... até uma do lado da outra, gente. Essa banhada pode ser chocolate branco ou leite. E essa que fica um pouco mais crespinha, dá pra ver direitinho a diferença da textura. Ele né? põe uma luva e aí na mão mesmo ele dá esse banho, né, entre aspas. Então aqui é legal que o chocolate já esteja mais cristalizado, mais durinho, né? Não durinho, mas assim, mais a parte que ele vai começar Quando ele começa a endurecer. Isso, porque se a gente deixar ele muito molinho, a gente não consegue fazer. Então ali, a parte que ele começa a cristalizar, eu venho com a luva para ficar mais fácil, né? E vou fazendo esse estoque aí que ele fica bem crespinho, né? Normalmente eu costumo pesar ambas com 18, 20 gramas, né? E aí o que acontece? Essas que estão banhadinhas, a diferença dessa ela aumenta um pouquinho pelo fato que a gente não tem controle tanto com a mão, né, pela quantidade de chocolate. Mas eu, particularmente, prefiro mais fazer assim as crespinhas. Essa na mão. Isso, fica bonita, né? a gente vai fazer depois. A base, como é que você prepara a base do nosso docinho? A gente vai usar o quê? Chocolate, né? Aqui o chocolate eu não preciso fazer a têmpera, porque é para uma trufa, é para um recheio, então não tem necessidade. Ok. Então, chocolate nobre, né, o meio amargo. Eu gosto de fazer com meio amargo pela questão depois que você cobre com o chocolate ao leite, o chocolate branco, então ele acaba quebrando um pouco Equilibra. o doçor aqui, né? Aí creme de leite, manteiga aqui e glucose, né? Eu aconselho que seja manteiga mesmo, né, sem sal, e ela tem que estar nesse ponto pomada, tá? Perfeito. Para que a gente consiga misturar ela bacana. A glucose, o que vai acontecer? A glucose, ela vai não deixar a minha trufa cristalizar, aquela coisa toda, porque às vezes, como é chocolate creme de leite, às vezes fica muito exposta, como a gente está aqui. Lógico, isso depois de um tempo, aí o que acontece? Pode ser que ela comece a cristalizar. Quem faz para vender é legal ter Colocar, esse cuidado, isso, né? é legal colocar. Se você, vou fazer para a família, não precisa da não tem glucose. necessidade. Mas se aqui for pra pensando vender, no face e venda, sim, usa legal, glucose um pouquinho. Isso, tá? Tá, só deixa eu aquecer um pouquinho, Claro, porque fique ele à já vontade. endureceu. Né? Então a gente vai colocar aqui no micro. Enquanto e aí... a gente derrete um pouquinho o chocolate, eu já vou chamar a tela com a relação dos ingredientes usados e a quantidade de cada um deles, para que você em casa também possa ir se adiantando e anotando, quem sabe fazer no final de semana a trufa crocante, hoje a opção de amêndoas do chefe Claudeci Santos. 500 gramas do chocolate meio amargo, chocolate nobre, o nosso foi para o micro-ondas para derreter, 180 gramas, de creme de leite, 15 gramas de manteiga, 20 gramas de glucose, opcional, colocar um pouquinho de rum. Usamos as lâminas de amêndoas e aí os flocos de chocolate. A receitinha é bem facinho, Tati. Ó, aqui eu já derreti o chocolate, já estava um pouquinho já derretido, né? Pelo fato do ar ele começa a cristalizar. Então, ó, misturo bem. Eu, particularmente, gosto de derreter o chocolate em uma vasilha de plástico, pelo fato que a gente consegue ter mais controle. Você pega uma vasilha de vidro, ela vai aquecer demais e pode ser que acaba queimando o chocolate. Não queimando de ficar com o cheiro, aquela coisa, mas o que acontece? Os cristais de açúcar e de gordura, eles começam a queimar. E aí acaba seu chocolate engrossando, aquela coisa toda. Perfeito. Então aqui, ó, derreti aqui o creme de leite, desculpa, o chocolate, e a gente vai colocar o creme de leite, ó. Não preciso aqui aquecer o creme de leite, a não ser que for um creme de leite fresco, aí, Tati, eu preciso aquecer ele um pouquinho, tá? Ok. Então aqui, o creme de leite e chocolate, só misturar, né? E depois a gente vem com o restante da etapa aqui, que é o quê? A manteiga e a glucose, tá? Normalmente a glucose aqui, o pessoal costuma fazer o quê?
dá uma leve aquecida nela para que fique mais fácil para derreter aqui no meio da massa, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, coloquei a manteiga e aqui, ó, da mesma forma, eu vou aquecer um pouquinho a glucose, porque ela já está paradinha aqui, ela dificulta eu tirar daqui, tá bom? E para tirar ela do pote natural que ela é, também faz a mesma coisa, tá? Coloca um pouquinho o recipiente no micro-ondas. Ela é bem melada, bem né? melada, Grudenta. Isso, E um pouquinho isso já vai facilitar para tirar. Tá. Ó. Então ela fica mais sensível, a gente consegue tirar. Então aqui a glucose, ó. Isso. E só misturar. Ó. Então se eu estiver usando creme de leite fresco, eu aconselho aquecer um pouquinho, porque se eu jogar no chocolate que está derretido, ele vai aqui talhar, né? E a pessoa acha que aconteceu alguma coisa de talhar, tem que jogar fora. Então ela vai ficar nessa textura, tá? E aqui que eu vou fazer, ó, amêndoas laminadas, tá? Que a gente encontra em lojas de artigo de festa, tá? Aqui eu não triturei tudo ela, né? Ela vem uma lâmina um pouquinho maior. Isso, para ficar bem crocante. Aqui o flocos de chocolate. A gente mistura, que essas são as duas crocâncias que a gente vai ter aqui, tá? Então eu posso fazer o quê? Eu posso também aqui trocar amêndoas por umas nozes, pistache, fica bem bacana. Só triturar. Só triturar, castanha, isso, né? qualquer castanha. Tá? Aquele da castanha de xerém, né? Que Xerém, eles falam, castanha de isso. caju, trituradinho. Ou então eu posso fazer o quê? Ou então eu posso também fazer um caramelo com só açúcar, deixa ele derreter todo, e aí eu coloco essas castanhas dentro do caramelo e jogo em cima de um tapete de silicone ou em cima de uma assadeira untada com óleo, deixa ele endurecer, quebra e joga aqui no meio. Legal. Tritura depois esse caramelo. Tritura esse caramelo. Ó, e base aqui, pronta. Sim, a base pronta. Né? Normalmente as pessoas querem fazer uma de café, querem fazer uma de especiaria. Então, o que eu indico? Sempre diluir o café solúvel no creme de leite e depois colocar no chocolate derretido. Porque como é um pozinho, né, são os pós, essa pessoa já está pronta aqui a minha base. Eu venho e coloco o café solúvel, ele não vai derreter, ele não vai diluir. E também o canela, cravo, a mesma coisa. Então sempre dilui no creme de leite. Qualquer especiaria ou café solúvel, eu ponho antes no creme de leite. Isso, misturo, depois eu trago o creme de leite para o chocolate. Para o chocolate. Ó, e aqui estou colocando o rum ou conhaque, que não é obrigatório, tá? É mais para dar um sabor, isso aí, um sabor que ele fica com um sabor diferente, ó. Então aqui ela vai ficar nessa consistência, bem molinha. Só que aqui, Tati, o que eu gosto de fazer? Eu prefiro envolvo ela com filme plástico e deixo descansando pelo menos umas 2 horas fora da geladeira. Ok. Porque como é chocolate, ele vai cristalizar devagar, aquela coisa toda, tá? E aí, se caso depois de 2 horas ele não tá consistente como essa que a gente tem aqui, aí o que eu faço? Aí eu coloco ela um pouquinho na geladeira. Ela vai ter que ficar assim, ó. Uma pasta mesmo, Isso, ela fica uma pastinha, ó, tá? Então lembrando que aqui ela não tá consistente como o chocolate, ela também não tá mole como se fosse um chocolate derretido, tá? Tipo um brigadeiro, isso, né? Ela como se fosse um brigadeiro, tá? Então aqui que eu faço? Geralmente quem faz para vender, que faça lucre, o que as pessoas fazem? Ela faz tudo pesadinho, que é o ideal. Tá. Porque daí essa receitinha que a gente tem, ela vai render em torno de 35 a 40 trufas, né? Então, bem bacana. Para modelar, você usa a colher, para ficar padrão, né? Isso. O legal é pesar, né? Ó, como ela fica fácil, ó, então o que eu faço? Ó, eu posso aqui tirar todas, né? Um tamanho mais ou menos iguais, que eu peso ele com a balancinha, né? Eu já tenho balancinha. Ó. E aqui o que eu faço, ó. Então, eu faço aqui, ó. Eu enrolo elas aqui, tá? Se eu quiser deixar ela assim, eu posso pegar, em vez de colocar a amêndoas aqui laminada, eu posso colocar metade, a metade eu trituro ela. Aí o que eu faço? Trituro não, faço uma farinha. Tiro daqui, jogo dentro da farinha, ela vai ficar toda crespinha também. Ah, passo nessa farinha de amêndoas. Isso, ou se quiser também passar na farinha de amêndoas. Ou no cacau, como ou a gente no cacau, faz aqui. isso. A gente vai deixar até pronto colocar, tem o cacau aqui, ó, deixa eu já colocar essas tem no cacau. Ó. Então eu posso colocar aqui no cacau, dá uma leve. Numa farinha de amêndoas, farinha ou de qualquer láctea castanha. também. Ó. Então eu coloco aqui, ó. Essa é a mais tradicional, né? Ó, tá? Então eu coloco aqui e aí eu vou fazendo elas aqui. Depois, no outro bloco, a gente tem mais umas dicas, Tati. No próximo bloco a gente faz aquela crespinha. Isso, a gente vai fazer a crespinha, comentou, tá? né? Ó, então, eu posso também só enrolar ela e deixar ela assim, ó.
Também. Eu posso deixar ela assim, depois ela vai secar um pouquinho, ela vai ficar como se fosse aquela crespinha que está com risquinho preto, posso deixar assim natural, ou então eu posso banhar, se for banhar, pego um auxílio de um garfinho para ficar mais fácil para banhar ela depois, tá? Perfeito. Ó. Eu vou fazer nosso primeiro intervalo comercial, volto daqui a pouquinho, gente. O Claudeci vai trazer outras sugestões de decoração e a gente também vai aí abrir as nossas dicas de artesanato. Hoje tem bicho de pano, rena, se quiser lavar a mão, fica à vontade, Claudeci. Tá, deixa eu lavar aqui. Hoje tem bicho de pano, rena com a Sara Cabral e também pintura em tecido com a Verônica. Continua conosco, o programa tá só começando e recheado de coisas boas. Te espero!